Hoje eu quero conversar com você sobre a genealogia de Jesus. Aproveitando que você deve estar aí no clima natalino, comemorando com a sua família, com os seus amigos, celebrando o nascimento de Cristo, eu quero falar sobre esse tema que causa tantas dúvidas. Por que será que Mateus resolveu iniciar o seu evangelho com uma genealogia? O que isso representa? Nesse vídeo eu quero responder essa pergunta e quero também aproveitar para te contar alguns segredos que estão escondidos ali naquela genealogia e que vão te ajudar a entender melhor, vão tornar essa leitura, que muitas vezes parece cansativa, um pouco mais prazerosa quando você entender algumas coisas que estão acontecendo ali no texto. Então fica comigo que depois da vinheta a gente vai conversar um pouco a respeito disso. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Alcino Júnior e, como eu disse, a gente vai conversar sobre a genealogia de Jesus. Por que Mateus decidiu iniciar o seu evangelho falando daquilo? Eu quero também te mostrar alguns detalhes interessantes que estão ali. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos falar um pouco de algumas coisas nesse texto. A primeira coisa que eu queria te mostrar nesse texto é como Mateus inicia a sua narrativa. Ele começa a genealogia destacando dois personagens e a sua relação direta com Jesus. Ele começa dizendo que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão. E por que ele escolhe esses dois personagens? Primeiro você precisa ter em mente que Mateus escreve o seu evangelho direcionado aos judeus. Então ele tem toda uma preocupação em apresentar Jesus como sendo o Messias que os judeus tanto aguardavam desde as promessas do Antigo Testamento. Então ele apresenta Jesus como descendente de Davi e de Abraão. E por que ele faz isso? Porque ele quer que os judeus se lembrem da aliança que Deus havia feito com Davi. Essa aliança pode ser encontrada lá no Salmo 89, versículo 29, e também no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7. Nessa passagem de Isaías, Deus deixa claro que o Messias viria da linhagem de Davi. Deixa claro que a descendência de Davi seria aquela da qual viria o escolhido, o ungido de Deus, para reinar sobre todos os povos e sobre o povo de Israel. Então, ao identificar Jesus como filho de Davi, Mateus está mostrando para o seu público, os judeus, que Cristo é aquele Messias prometido, aquele que viria da linhagem de Davi, que seria o poderoso, Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Porém, o texto diz que ele era filho de Davi, mas também era filho de Abraão. E por que é importante Abraão entrar nessa história? Porque a promessa que Deus havia feito para Abraão era um pouquinho diferente, ela era mais abrangente. Deus prometeu para Abraão que por causa da sua família, todas as outras famílias da terra seriam benditas. Por meio da família de Abraão, por meio da casa de Abraão, todas as outras famílias da terra seriam benditas. Ou seja, Abraão estende a promessa feita a Abraão, estende a aliança de Deus, não só a Israel, como era o caso de Davi, mas a todas as nações. A intenção de Mateus, ao mostrar Jesus, ao apresentar Jesus como filho de Davi e filho de Abraão, é mostrar que ele é o Messias que viria para a nação de Israel, mas que também viria para todos os povos, para todas as famílias da terra. O que Mateus está fazendo é estendendo a aliança, que era só para Israel em Davi, mas em Abraão ela encontra eco em todas as famílias da terra. Ou seja, o Messias é aquele que viria para Israel, mas não só para o Israel étnico, e sim para o Israel de Deus, ou seja, para todos aqueles que, mesmo sendo gentios, crescem na mensagem do Evangelho, eles também fariam parte, eles também seriam alvo da graça e da salvação que seriam trazidas por esse Messias. Outro detalhe interessante na genealogia de Jesus está lá no versículo 6. O texto vai dizendo que fulano, gerou ciclano, e aí quando chega no versículo 6, ele diz que Jessé gerou o rei Davi. Ele não diz que Jessé gerou a Davi, ele diz que Jessé gerou o rei Davi. E por que ele faz questão de se referir a Davi como rei? Você precisa saber que o povo de Israel, principalmente o Reino do Sul, ele foi
totalmente invadido por Babilônia, eles foram levados para o cativeiro, depois eles voltaram do cativeiro, reconstruíram a cidade, reconstruíram o templo, mas com isso, esse povo, por ter passado esse período de tanto sofrimento e também pelo fato de, no momento em que Mateus escreve, eles estarem debaixo do domínio dos romanos, esse povo meio que foi perdendo, né, a sua dignidade. Eles foram perdendo o senso de que um dia eles voltariam a ser uma nação forte. Então, quando Mateus na genealogia se refere a Davi não só como Davi, mas como o rei Davi, o que ele está fazendo é apelar para esse sentimento do povo, apelar para que a dignidade do povo de Israel fosse restaurada. E quem é que faria isso? Justamente o Cristo, Jesus, aquele que está sendo apresentado por meio dessa genealogia. Então a intenção de Mateus ao retratar Davi como rei Davi é mostrar que em Cristo a dignidade do povo de Israel seria restaurada. Em Cristo a dignidade, o senso de ser uma grande nação seria devolvido por meio do Messias, que era esse Jesus que ele estava apresentando. Outro ponto interessantíssimo na genealogia de Jesus são as mulheres. E isso é importante porque mostra quase que uma revolução para aquela época. Se você observar as genealogias daquela época, as mulheres simplesmente não eram mencionadas. Se você olhar nessa própria genealogia, lá no começo, você vai ver que o texto diz que Abraão gerou a Isaac. O texto não diz que Sara gerou a Isaac, mas diz que Abraão gerou. Por quê? Porque os homens é que eram citados. Porém, Mateus cita 5 mulheres nessa genealogia. Ele cita Tamar, Ruth, Raabe, Batseba e Maria. E esse ponto é importante porque essas mulheres, ao serem citadas, querem nos transmitir uma mensagem. E qual é a mensagem que Mateus quer nos transmitir ao citar essas mulheres? Para isso, você precisa recorrer à história de cada uma delas. E ao recorrer à história dessas mulheres, você vai perceber que todas elas tinham traços que eram dignos de condenação. Então perceba, Tamar foi uma mulher que, além de não ser israelita, ou seja, era uma gentia, ela se deitou com seu próprio sogro. Isso é algo totalmente condenável. Depois ele cita Raabe, que todo mundo sabe era uma prostituta, ou seja, uma mulher que também era condenada pela sociedade. Depois ele cita Ruth, que era uma estrangeira e era uma moabita. Os moabitas eram inimigos mortais de Israel e, no entanto, Ruth também aparece na genealogia de Jesus. A quarta mulher que Mateus vai citar é Batseba, que todo mundo também conhece a história, uma mulher que cometeu adultério com o rei Davi. E por último ele cita Maria, que também foi alvo de grande desconfiança na sua época, pelo fato de ter sido inseminada pelo Espírito, né? Claro que nem todo mundo comprou essa história. E aí começaram a surgir diversos boatos sobre Maria. Se você for ver, por exemplo, no Talmud, o Talmud chega a insinuar que Jesus era filho de Maria com um centurião romano chamado Pantera, ou seja, Maria teria cometido adultério em relação a José e Jesus seria filho desse centurião. Então perceba que todas essas 5 mulheres contêm atitudes que seriam condenadas. Todas essas 5 mulheres contêm atitudes que são consideradas como atitudes ruins. Todas essas 5 mulheres possuem características que seriam condenáveis. Mas Mateus faz questão de registrar essas mulheres na genealogia de Jesus. E por que é que ele faz isso? Porque essas mulheres estão ali para nos dar um recado. Essas mulheres estão ali para nos mostrar que Jesus vem justamente para aqueles que são pecadores. Jesus vem para salvar aqueles que têm pecados, que têm as suas falhas, mas que estão com o seu coração disposto a servi-lo de verdade. As mulheres na genealogia de Jesus estão ali para mostrar que ele veio para aqueles para os quais ninguém dava nada. Ele veio também para os desfavorecidos, ele veio também para os marginalizados, ele veio também para aquelas pessoas que todos olham e apontam o dedo condenando. Jesus vem para redimir, não importa qual é o pecado. Uma vez que estamos em Cristo, nós somos redimidos e somos dignos novamente. Por último, um detalhe que não pode passar despercebido: a centralidade da figura de Davi
na genealogia de Jesus. A figura de Davi é uma chave para interpretar essa genealogia. Observe aqui o que acontece no versículo 17. No versículo 17, Mateus agrupa essa genealogia em 3 grupos de 14 gerações. E por que é que ele usa esse número 14? Para isso, você precisa saber que naquela época era muito comum as pessoas atribuírem números aos nomes. E como é que isso funcionava? Cada letra do alfabeto hebraico correspondia a um número. Isso era chamado de gematria. Então você precisa fazer o cálculo do nome de Davi. Davi em hebraico é Dawitz e é a junção de 3 letras, Dalet, Vav e Dalet. É assim que se escreve Davi em hebraico. E aí, quando você faz o cálculo desse nome, para você calcular, você precisa saber que a letra Dalet em hebraico, ela representa o número 4. E a letra Vav representa o número 6. Então, Davi é Dalet, Vav, Dalet. 4 mais 6 mais 4, que somado dá 14. Portanto, 14 é o número de Davi. É o número do nome de Davi. E esse nome tem 3 letras em hebraico. Portanto, são 3 grupos de 14 gerações. Foi a maneira que Mateus fez para mostrar que Davi é uma figura central nessa genealogia. Não tem nada de místico, de sobrenatural nisso, mas Mateus usou isso como um recurso estético no seu texto para mostrar, por meio também da gematria, que Davi era uma figura importante na genealogia de Jesus. E eu quero agora te fazer um pedido. Se alguma dessas coisas que eu falei você não sabia, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo até aqui, eu quero te convidar para deixar o seu like e, claro, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, me dê esse presente de Natal, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber toda vez que eu lançar um novo vídeo por aqui. Comenta lá para eu saber, eu falei alguma coisa nesse vídeo que você ainda não sabia? Ou você tem alguma coisa que eu não falei aqui sobre a genealogia de Jesus e que você gostaria de compartilhar com os membros, com os inscritos aqui do canal? Deixa nos comentários e vamos aproveitar o espírito natalino e vamos transformar os comentários desse vídeo num grande debate, numa grande conversa a respeito da genealogia de Jesus. Eu tenho certeza que você também tem algo a contribuir. Por último, eu queria encerrar esse vídeo deixando uma mensagem para você. O Natal, ele é um momento de muita reflexão, é um momento de muita comunhão, mas eu quero que você também nessa data pare para refletir no verdadeiro significado. O Natal é importante porque ele serve para nos lembrar que Deus se fez homem e nasceu como um de nós. E se ele não tivesse nascido, ele não teria tido seu ministério, ele não teria morrido e ele não teria ressuscitado. Portanto, o Natal é um grande ponto de partida, no qual você deve pensar e ser grato. Jesus não nasceu em dezembro, muito menos no dia 25, mas se essa foi a data escolhida para celebrar esse dia, se essa foi a data que a igreja ao longo de tanto tempo escolheu para celebrar o nascimento de Jesus, que você possa usar essa data também para refletir sobre o verdadeiro significado do Natal e refletir sobre qual é o valor que você tem dado pelo que Deus fez por você ao se fazer homem como um de nós. Então que você possa ficar com essa reflexão, que você possa meditar no verdadeiro sentido do Natal e que você possa aproveitar essa data para falar do amor de Deus para os seus familiares, para os seus amigos, para quem estiver aí com você. Através de você, a mensagem principal do Natal pode ser levada adiante. Espero que por meio desse vídeo você possa ter aprendido algo, espero que eu tenha acrescentado algo na sua vida. Um forte abraço, até o próximo vídeo e mais uma vez, um Feliz Natal para você.